Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Lemos em Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 31. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está logo a jactância é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Portanto, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Neste texto da Bíblia Sagrada está bem claro que é descrito a importância da fé para a nossa justificação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é também o sétimo componente do fruto do Espírito Santo. A palavra fé é oriunda do vocabulário latino fides, de onde advém o adjetivo fidelidade, que é o mesmo que confiança. É por isso que, na tradução Almeida, Revista e Atualizada, o sétimo componente do fruto do Espírito aparece como fidelidade. Fé, neste caso, possui uma conotação diferente da fé comum, da fé salvadora e da fé sobrenatural. A fé aqui neste texto se refere à nossa lealdade e fidelidade com o Senhor e no trato com as pessoas. Existe nas Escrituras a grande importância da fé. A famosa frase, o justo viverá pela fé, está em Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. Tem sido muitas das frases mais profundas e que mais impacto tem causado a teologia cristã. Foi por meio desta frase que Paulo desenvolveu a doutrina da justificação pela fé. E, portanto, os reformadores Martinho Lutério e João Calvino também seguiram a mesma linha do pensamento do apóstolo Paulo, mostrando que o homem é justificado pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Em Marcos, capítulo 11 e versículo 22, Jesus disse aos seus discípulos: tende fé em Deus. E em Lucas, capítulo 22 e versículo 32, Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículo 24, Lucas escreve que é preciso que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. É preciso o homem crer na palavra, é preciso o homem viver a palavra, é preciso o homem manter a sua fé viva em nosso Deus, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 5, a palavra declara que diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número, porquanto criam na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 4 e versículo 20, a Bíblia afirma que Abraão não duvidou da promessa de Deus por intermédio da sua incredulidade, mas foi fortalecido e fortificado na fé que há em Cristo, dando glórias a Deus. Em Romanos capítulo 10 e versículo 17, o apóstolo das nações, Paulo, escreve que a fé nasce no coração do pecador por meio da pregação da palavra de Deus. Portanto, é preciso pregar, é preciso levar esta palavra, semear a palavra nos corações para que brote a fé que vai levar o homem a crer em nosso Deus, a crer no Salvador. Em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13, a fé aparece como uma das 3 virtudes mais importantes que o cristianismo tem. Em Gálatas capítulo 3 e versículo 9, Paulo afirma que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Em Gálatas capítulo 3 e versículo 26, a Bíblia afirma que somos filhos de Deus mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, a palavra de Deus afirma que o fruto do Espírito é fé. Fé em Deus, fé para vencer, fé para estar glorificando, exaltando o nome do Senhor, fé para realizar a obra em nome de Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 9, Paulo afirma que devemos guardar o mistério da fé com uma consciência limpa, pura e verdadeira. Em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7, Paulo afirma ainda que combateu o bom combate, completou a carreira, entretanto, guardou a sua fé. Essa fé que conecta o homem com Deus, essa fé que mantém o homem com a sua vida íntegra diante do Senhor nosso Deus. Em Hebreus capítulo 11 e versículo 1, o escritor sagrado afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em Hebreus capítulo 12 e versículo 2, o escritor da epístola ainda declara e nos aconselha a olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em 1 João, capítulo 5 e versículo 4, o apóstolo
São João declara que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, dizendo: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma fé edificada pela palavra, uma fé que se alimenta da palavra, uma fé que recebe a palavra, uma fé que concorda com a palavra, uma fé que entende a palavra, uma fé que visualiza tudo em nome de Jesus, pela palavra e pela fé. Em Judas, capítulo 1 e versículo 3, Judas escreve que devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi entregue a você, foi entregue a mim, foi entregue a todo aquele que mantém a sua vida no altar e serve ao nosso Deus com alegria. Em Judas, no versículo 20 de sua carta, a Bíblia ainda afirma que devemos edificar a nossa fé santíssima orando no Espírito Santo. Portanto, a verdadeira fé produz lealdade, produz fidelidade, produz confiança inabalável no Senhor nosso Deus e nos leva também a dar um voto de confiança às pessoas com quem convivemos e nos relacionamos. Portanto, justificados, pois, pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.